Esse momento é um exercício verdadeiro da democracia, da participação popular, do momento de expor ideias, um momento de apresentar propostas. Então, num momento único e histórico para Laranjeiras, a APP Sindicato tem a honra de encabeçar esse grupo de apoiadores no primeiro debate para a disputa da Prefeitura de Laranjeiras do Sul. Como a maioria dos nossos organizadores e apoiadores são da área da educação, então o tema central dessa conversa, desse debate, vai ser a educação. Eventualmente serão outros assuntos, outros temas colocados pelos candidatos, mas o enfoque é a educação. E nós, como professores, ficamos satisfeitos de poder estar contribuindo para esse exercício de participação popular, exercício da democracia. Queremos citar o grande pensador Antônio Gramsci, que ele diz que a obrigação, que a finalidade, que o objetivo maior da educação é formar líderes, é formar lideranças. E é contra o preconceito de dizer que tem alguns que não são capazes, que uns podem ser de lideranças e outros somente obedecer. Esse é um preconceito do poder econômico, então todos somos capazes. Por isso esse é o momento de todos estarmos aprendendo nesta grande aula de democracia que teremos aqui hoje. Também temos a alegria de estar recebendo como mediadora desse debate a nossa presidenta do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Paraná, APP Sindicato, a professora Marley Carvalho. Gostaria de destacar também, aqui para que não reste dúvidas da seriedade, da lisura desse debate, de que na mesa, ali acima, controlando o tempo e controlando também os encaminhamentos de dúvidas e questões, está a nossa secretária que trabalha conosco no escritório regional, a Carla Bianchini, e também o professor Jean Juste, que também é liberado da APP Sindicato. Queremos dizer que todos os 3 candidatos foram convidados. Desde o dia 22 de agosto, que foi a nossa primeira reunião da comissão organizadora, a gente já enviou o convite e vários ofícios, encaminhamentos das regras do debate. E ontem culminou com a nossa última reunião, onde a gente pedia que todos os assessores, os 3 assessores das 3 coligações se fizessem presentes. E recebemos um ofício da candidata Sirlene, desculpem. A candidata Sirlene, ela nos enviou um ofício dizendo que não estaria presente no nosso debate. Aí temos o ofício aqui. Faremos a leitura, então, do ofício. A coligação Aliança da Vitória, formada pelos partidos PPS, PSD, PR, PSDC, DEM, PTT, PDT, PTN, PRB, na pessoa de seu representante Marcelo Passarim, portador do CPF 005-659-05988, Comitê com sede à Rua 7 de Setembro, número 1850, Centro, Laranjeiras do Sul, vem comunicar o que segue. A candidata a prefeita Sirlene Schwartz, da coligação Aliança da Vitória, informa que não participará do debate entre os candidatos a prefeitos sobre o tema educação, programado para esta terça-feira no Iguaçu Tênis Clube, pelas razões a seguir. A organização do evento conta com a participação do jornal Correio do Povo do Paraná, que já se manifestou claramente partidária de uma das campanhas e contra o qual, inclusive, a coligação Aliança da Vitória move 2 ações judiciais, devido à publicação de pesquisa irregular, o que compromete diretamente a imparcialidade do evento.
Certo da compreensão de todos, expressamos nossos sinceros agradecimentos. Laranjeiras do Sul, 3 de setembro de 2012. Marcelo Passarim, representante da coligação. Primeiramente, nós vamos proceder o sorteio para o início do primeiro bloco, que é a apresentação inicial de 10 minutos de cada candidato. Eu que vou sortear, é isso, Carla? Então, temos aqui os dois nomes. Vou colocar de volta dentro do envelope, que eu acho que é melhor. O primeiro será Valdemir Scarpari. E o segundo, Elemar Sesimbra, e assim alternadamente em cada bloco nós vamos fazendo as respostas, ok? Então, começando, senhor Scarpari, assim, tem 10 minutos para sua apresentação. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui para falarmos de política, de propostas, em especial do tema educação. Queria saudar o senhor Rodilson Luiz Ladislau, representante da PP Sindicato, Núcleo de Laranjeiras do Sul. Saudar Fernando Chardocin, representante da Universidade Federal da Fronteira Sul. Renata Antunes, representante da ULES, União Laranjeirense de Estudantes Secundaristas. Joaquim Emanuel de Souza Neto, representante da coligação Avança Laranjeiras. Leopoldo Linhares Maroc, representante da minha coligação. Senhora Marley Fernandes de Carvalho, presidente estadual da PP Sindicato e mediadora desse encontro. Senhor Elemar Sesimbra, candidato da coligação Avança Laranjeiras. Gostaria também de cumprimentar e saudar a todos os presentes, estudantes, educadores, enfim, todos que estão aqui hoje para ouvir as nossas propostas referente à educação para os próximos 4 anos. Agradecer a iniciativa da Universidade Federal, da ULES, e também da União da ULE, União dos Estudantes, e de todas as entidades que promoveram esse debate. Eu acho muito importante debater sobre educação. Veja, por exemplo, eu não sou um especialista em educação. Eu trabalhei minha vida primeiramente na Secretaria de Agricultura, sou servidor público de carreira do município de Laranjeiras do Sul, e depois dediquei mais de 15 anos da minha vida na saúde pública de Laranjeiras do Sul. Mas acho muito importante, extremamente importante, a educação. Creio que a educação e a saúde no município, ela tem que realmente alavancar todas as ações para que realmente o município possa crescer e se estabelecer. Então, agradeço a todos, as entidades que promoveram esse debate, pela importância do tema e por tudo o que nós podemos discutir hoje aqui, trocarmos ideias. Lamento profundamente a não participação da candidata Sirlene Schwartz, que se diz no programa de rádio preparada para sentar à frente da nossa presidente Dilma Rousseff e debater de igual para igual, e lamento então profundamente por ela ter desprezado eu e o Elemar e toda a população presente aqui, não participando de um tema que eu considero muito importante e de relevância para o município, que é a educação. Queria falar da nossa educação
de Laranjeiras do Sul, que teve um grande avanço, uma revolução, uma verdadeira revolução no nosso governo. Queria aqui destacar a participação de 4 secretários no governo do prefeito Berto Silva, que são do Partido dos Trabalhadores, do PT. Primeiramente, a secretaria foi conduzida competentemente pela minha amiga Solange Pilate, depois pelo Nilton Costa e Silva, que fez também um bom trabalho, depois pela Kelly Pontes, da mesma forma, desenvolvendo o trabalho na educação, e finalmente pelo professor Nelson Gomes, que entregou a secretaria há poucos dias, realizando realmente todo esse trabalho da Secretaria de Educação em Laranjeiras do Sul. Por exemplo, nós avançamos da creche à universidade. O transporte escolar em Laranjeiras do Sul, quem não sabe como era? Transporte precário, que nós avançamos muito. Na rede básica, no atendimento do ensino básico, melhoramos muito, com licitações, ônibus, uma exigência de ano de ônibus, inclusive com verificação da Polícia Militar, do Ciretran e do próprio Ministério Público, para que os nossos alunos podem ter um bom transporte e poder chegar à sala de aula, vir num ônibus confortável e desenvolver bem a sua atividade na sala de aula. A nossa merenda escolar é fantástica. A merenda escolar do passado era vencida, inclusive com ratos às vezes no meio da merenda e sem qualidade. A merenda escolar no nosso governo começou primeiramente com pessoas capacitadas. Primeiro, contratação através de concurso público de nutricionistas, pessoas profissionais da área, que fizeram todo o trabalho na rede escolar, inclusive com a participação minha, a Secretaria de Saúde, que participou através de um convênio, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, fazendo exames em todos os alunos da rede municipal, para ver, por exemplo, um aluno que teve diabetes, ou tinha diabetes, ou é hipertenso, para que depois disso, de descobrir o que ele tem, as nossas merendeiras que foram capacitadas através das nutricionistas, pudessem sim fazer uma merenda diferenciada para esses alunos que porventura tivessem a doença diabética ou hipertenso. E ela foi tão importante, a nossa merenda escolar, que coube a uma reportagem da Rede Globo a nível estadual, mostrando o trabalho da nossa merenda. Nós construímos mais de 100 salas de aula no nosso governo, sendo 50 da rede municipal e 50 da rede estadual, mostrando que na infraestrutura também trabalhamos. Os telecentros, em todas as escolas de Laranjeiras, cidade e interior, receberam o telecentro. Veja, por exemplo, o Rio do Tigre, que é o lugar mais distante da sede do município, tem telecentro com internet gratuita. Os uniformes para os nossos alunos foram mais de 3.000 uniformes para os nossos alunos da rede municipal, sendo abrigo, jaqueta, camiseta e tênis, porque é muito constrangedor quando um aluno chega ao lado do outro que porventura tem uma condição financeira melhor e vê lá ele com tênis de marca, da Nike, da Adidas, e ele com chinelo de dedo. Foi estabelecida uma igualdade, principalmente nas escolas das periferias. São mais de 600 vagas abertas para creches. É claro, o prefeito Berto, no nosso governo, conseguiu, recuperou a creche do Cristo Rei, que estava... Recuperou a creche do Cristo Rei, que estava com problemas ilegais, acabou a creche, e hoje a creche atende todas as crianças, inclusive com berçários. Além disso, a super creche, que vai ser inaugurada daqui uns dias, lá ao lado do prédio da Unicentro, onde funciona a Federal, vai abrigar 250 crianças. E a outra, super creche 2, que já está em construção no bairro Bancários, que com certeza, finalizando essa creche segunda e a primeira que será inaugurada daqui uns dias, o déficit, a demanda nossa de crianças para as creches será zerada. A melhoria na biblioteca.
A biblioteca antiga de Laranjeiras do Sul, além de ter um acervo muito ruim de livros, não tinha uma qualidade, um espaço bom para os nossos alunos. Hoje temos duas, uma na 15 de novembro e uma que foi inaugurada há poucos meses lá em frente ao lago, inclusive com telecentro nas duas. O plano de carreira para os servidores da área de educação foi muito importante. Entrou em vigor este ano a revisão, o novo plano de carreira, valorizando os nossos professores, que um professor bem valorizado é os nossos alunos que vão ter o resultado na sala de aula. A conquista da universidade, das universidades, UAB, FAI e Universidade Federal, foi importante a participação do município, porque o investimento que foi feito, veja, por exemplo, na aquisição do terreno da Universidade Federal. Depois de muita discussão, o secretário Nelson participando de todas as discussões, Laranjeiras pagou R$700 mil para a aquisição do terreno. Construção da Unicentro, também teve a participação do nosso governo, com emendas de nossos deputados federais, mandando recursos para Laranjeiras do Sul. E o campus da Unicentro não se instalou em Laranjeiras definitivamente, porque a reitoria da universidade, a reitoria que tem comando em Guarapuava, que são aqueles políticos de Guarapuava que sempre quiseram ter o comando da Laranjeiras do Sul, o impediram, porque a nível político, com o governador Requião inicialmente, depois com o governador Pissuti, que eu participei junto com o prefeito Berto Silva de várias audiências, estava definido para a Laranjeiras do Sul, mas numa reunião da reitoria, isso não foi possível, foi impedido o campus de Laranjeiras do Sul e continuamos com a extensão. A recuperação do Fundo de Previdência é muito importante. O tempo está esgotado, gostaríamos que o senhor concluísse. Então, para concluir, a recuperação do Fundo de Previdência foi muito importante, gente, porque o nosso fundo estava quebrado e nós reconstituímos, trouxemos de volta para que o nosso professor, quando chegar no final de carreira, possa se aposentar. E para finalizar, gente, o grande avanço, o IDEB, que mede o índice de desenvolvimento dos nossos alunos, de 3,7 passou para 5,9. Conclua. Nota que estamos esperando para 2009. Parabéns a toda a rede educacional de Laranjeiras do Sul, em especial aos professores. Obrigado, senhor Scarpari, muito obrigada. Nós já pedimos para não termos as manifestações. Quero passar agora para os 10 minutos de sua apresentação para o senhor Elemar Sesimbra. Boa noite a todos, a todas. Nossa saudação especial aqui à mediadora, professora Marley. Minha saudação ao Scarpari, candidato que está aqui debatendo na mesa. Nossa saudação às entidades promotoras do evento, a PP, a União Laranjeirense de Estudantes, a Universidade Federal, ao Jornal Correio. Também saúdo a comissão que está contribuindo na organização do debate, pela PP, professor Hudson, pela coligação Avança Laranjeiras, Joaquim de Souza Neto, o Leopoldo Linhares Maroc, pela coligação Vamos Continuar Seguindo em Frente, o Fernando Zatti, da UFFS, e a Renata, da ULIS. De fato, o nosso debate fica um pouco incompleto, né? Quando não estão os três candidatos que se propõem a administrar e organizar politicamente esse município pelos próximos 4 anos. Lamentamos que a Cirlei não esteja aqui, né? Que poderia ter uma excelente oportunidade de expor as suas ideias, o seu projeto e dizer, de fato, como vão ser vitoriosos, que eu acho difícil, na medida que não se expõe ao povo de Laranjeiras com as suas ideias e opiniões. Eu vou fazer primeiro um apanhado mais geral, porque no entendimento que tivemos na coligação era uma exposição geral do plano de governo e o foco principal na educação. Primeira questão, acho que é importante destacar. O momento que esse país está vivendo, e podemos falar assim na área da educação. Presidente Lula
presidente Dilma, do Partido dos Trabalhadores, estão colocando esse país em um outro patamar, em um outro momento histórico novo que estamos vivendo, que abre grandes oportunidades, inclusive para o desenvolvimento dos municípios do interior. Tem dezenas de programas que podem ser acessados, que o município, especialmente como de Laranjeiras, pode estar obtendo e fazendo também Laranjeiras dar um salto de qualidade, do jeito que esse país está dando um salto de qualidade. Precisou a eleição de um operário que as elites chamavam de analfabeto, se eleger presidente, para depois de 40 anos nós termos 14 novas universidades federais, 102 campos, mais de 300 escolas técnicas e muitos programas educacionais da pré-infância, do pré-natal, podemos falar, quando a mãe está se preparando para ter o bebê, onde a criança, onde nessa fase também tem um papel importante a nutrição, acompanhamento pré-natal, e temos muitos programas criados pelo governo federal. Cabe destacar que o PT tem sim uma visão diferente para esse país. Ela já foi interrompida em momentos históricos, quando outros queriam fazer um país integrado, com o interior desenvolvido, um país amplo e completo. Quando Getúlio Vargas teve que se matou, quando João Goulart foi interrompido o seu governo por um golpe militar, e o PT sabiamente trabalhou uma aliança, mesmo que muitas vezes ela cause muitos problemas, devido à tradição fisiológica dos partidos de centro que tem esse país. Mas estamos aí, dirigindo esse país, e talvez nós poderíamos dizer, por tantas políticas de desenvolvimento do interior, na infraestrutura, na educação, na saúde, na agricultura e tantas mais, podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que talvez na maioria dos municípios desse país, podemos dizer que hoje o melhor prefeito tem sido Lula e a presidente Dilma. Tais são a quantidade de recursos federais que vêm para cada município. E aí sim, meu adversário já citou vários programas desse governo, que aqui estão sendo implantados, com muita força, porque é uma política federal. Eu acho que dá para fazer bem mais e bem melhor a implantação desses programas. Entendemos, e eu vou focar agora um pouco na educação, entendemos que é urgente nesse país, e vai ser uma política nacional, mas já podíamos ter tomado a iniciativa aqui em Laranjeiras do Sul, e não foi tomada, né? Porque há condições econômicas, faltou vontade política de nós começar a implantar de uma vez por todas as escolas de tempo integral, para funcionar o dia inteiro, para que tenhamos crianças que tenham uma formação completa, no aspecto intelectual, cultural, emocional, físico, artístico, incentivando o desenvolvimento da criatividade, para que tenhamos no futuro, de fato, um cidadão com todas as condições de exercer a cidadania desse país. Entendemos que é fundamental, no município que nem Laranjeiras, a realização de concurso para professores em tempo integral de 40 horas. Não só a prorrogação, onde até meio-dia ele vale R$1.000 e poucos, e à tarde, nas outras horas, vale menos de 1.000. Tem que ser salário completo. Entendemos que a educação precisa ter, sim, as horas para os professores prepararem as suas atividades, também se formarem, também conhecerem mais e se organizarem nas suas atividades escolares. Entendemos também, e acho que alguma coisa já iniciou, não vamos dizer que coisas não estão sendo feitas, todos os prefeitos fazem alguma coisa, por mínimo que faça, até por inércia as coisas acontecem, se deixar as coisas andar, mas temos que melhorar o piso nacional de salários aqui em Laranjeiras, temos que melhorar, e tivemos uma discussão importante ontem, ouvindo dos servidores públicos municipais, mais de 40 itens, sobre essa questão do piso salarial, sobre a questão da hora-atividade, uma outra questão importante para a democracia, e para nós, que é um elemento concreto material, para que as pessoas, a comunidade se envolvam mais com a educação, que é a eleição direta para diretores das escolas municipais,
em todo o município de Laranjeiras. Uma conquista que é dos movimentos sociais do governo Lula, fundamental na área da educação, são as escolas do campo. Não é admissível que se fechem as escolas do campo. Podemos regionalizá-las, sim. E nós vamos regionalizar o Partido dos Trabalhadores em ganhando essa administração. Não é admissível que criança de 5, 6 anos, às 5 da manhã, dia de inverno, de chuva, tem que ficar em ponto de ônibus, ficar andando 1 hora ou mais de ônibus para ir, para voltar para as escolas, porque não tem uma escola ali perto. E nem sempre os ônibus são uma maravilha. Muitos têm condições precárias. Entendemos que precisa continuar aperfeiçoando e melhorando a estrutura das escolas, em termos físicos e outros aspectos, em termos de acessibilidade, inclusive, para que possamos garantir essa escola com a educação integral o dia inteiro, inclusive para que as mães, a família, possa trabalhar com a merenda, com as 3 refeições adquiridas dos agricultores, 100%, que faltar no comércio local, é óbvio, como forma também de fomentar a renda na agricultura do município de Laranjeiras. Ampliar a vaga das creches, construir um plano municipal de educação com participação da comunidade escolar. Nós estamos vivendo um tempo que tem que ir além. O governo federal já criou a política de planejar os planos plurianuais, mas o município tem que olhar mais longe. É óbvio que a gestão do prefeito é de 5 em 5 anos, mas com a comunidade organizada ele pode olhar 5, 6, 7, 8, até 15 anos. Por que nós não podemos simular um cenário do que queremos com o futuro de Laranjeiras, olhando mais longamente, que é possível e é garantido com as organizações da sociedade? 1 minuto. Por fim, eu quero falar de alguns aspectos que eu entendo que também é da educação. A questão da cultura, dentro das escolas integrais do dia inteiro, da cultura para a sociedade em geral, dos espaços que não foram, de forma mais generosa, proporcionados ao povo de Laranjeiras do Sul. É preciso ter concurso para que tenhamos os professores qualificados em todos os aspectos culturais. Também é óbvio na área de esportes, que não é o nosso tema de debate, mas está muito vinculado também às escolas municipais, do pré até os níveis um pouco mais avançados em termos de idade escolar. Encerramos a nossa participação dentro do tempo. Obrigada, senhor Elemar. Muito obrigada. Abrimos esse debate, o primeiro bloco, a apresentação dos 2 candidatos. Vamos ao segundo bloco. Gostaria de convidar o estudante ou a estudante que fará a pergunta. Agora, primeiro ao Elemar, depois ao Scarpari, a representante ou representante da União Laranjeirense dos Estudantes Secundaristas. Se apresente. Só para lembrar, então, que agora as respostas são em 3 minutos. Boa noite a todos. O meu nome é Renata Antunes Krasowski, sou representante da ULI. Então, a nossa primeira pergunta vai para o Elemar. Muitas escolas dividem os espaços físicos em regime de dualidade entre município e estado, sendo que algumas dessas se encontram em situações precárias, porque nenhuma das partes tomam providências para resolverem tais problemas. O que tem a dizer a respeito disso? Elemar, 3 minutos. Eu já comentei antes que o momento que nós vivemos, né, da quinta economia do mundo, não tem sentido nós temos qualquer serviço precarizado, seja saúde, seja educação, seja agricultura, seja o que for. É evidente nesse país, e tem programas, e tem que ter vontade política, sim, e dá para resolver. Num governo nosso, resolveríamos, sim, de imediato esse problema. Educação, tudo que é voltado para as crianças, tem que ser prioridade número 1. As outras prioridades serão secundárias e terciárias, ou conforme assim ou seja a demanda da realidade. Mas a questão das crianças, a educação, tem que estar na linha de frente.
espere outras coisas, mas não espere o atendimento de primeira classe para as nossas crianças. Muito obrigada. Dentro do tempo, agora a pergunta ao senhor Scarpari. Inúmeras denúncias têm relatado das condições precárias de transporte escolar. Superlotação, pneus carecas, faltas de freio, motoristas não qualificados, janelas emperradas ou até mesmo sem os vidros, péssimas condições das estradas. Em dias de chuva, o veículo não trafega, entre outras situações. Quais são seus projetos para solucionar esses problemas? Renata, nós avançamos muito no transporte escolar. Como eu falei no início, com exigência do edital de veículos com anos mais novos, nas estradas também estamos avançando. Hoje tem uma programação que está sendo bem executada e aonde os maquinários estão chegando, eles estão fazendo bem feito, principalmente para o transporte escolar. E ainda eu vou trazer mais uma patrulha rodoviária, a terceira, depois de duas que foi conquistada nesse governo, para que essa terceira possa, com certeza, organizar definitivamente as estradas. Em alguns pontos, alguns lugares menores, nós vamos procurar fazer pavimentação com calçamento, buscando o recurso do Estado e da União. Ainda voltando no ônibus, você pode ter certeza, no meu governo eu vou estabelecer ônibus mais novos, com vistoria inclusive da classe escolar, professores, além do que já tem hoje, Ciretran, Polícia Militar e também Ministério Público. Obrigada. Também cumprindo o tempo, as duas perguntas. No terceiro bloco, nós queremos convidar a representação do ensino superior para realizar as perguntas aos candidatos. Neste momento, responde primeiro o senhor Scarpari. Boa noite a todos e a todas, senhores candidatos, Sesimbra, Scarpari. Nós optamos por fazer uma mesma pergunta direcionadas aos dois candidatos, então eles podem responder já na sequência, né? Seguindo a ordem pré-estabelecida. Então vou executar a leitura da mesma. Laranjeiras do Sul tem se tornado uma cidade polo em educação superior, em uma região que historicamente tem sido desassistida nessa área. A implantação das universidades cabe à União, ao Estado ou à iniciativa privada. Entretanto, existem fatores que dependem da municipalidade para o funcionamento das universidades, tais como transporte público, infraestrutura urbana, habitação, saúde, segurança. Em seu governo, qual será o apoio à implantação da Universidade Federal da Fronteira Sul para melhorar o que já existe? Senhores, 3 minutos. Fernando, nós temos um projeto de pavimentação asfáltica com iluminação, com ciclovia, com arborização da Avenida Santos Dumont, que vai ligar a BR-277, Trevo, acesso ao Marquinho, até a BR-158, interligando a cidade inteira, inclusive as duas universidades, a Unicentro e a Federal. A gente sabe que já tem um projeto também de um trevo de acesso na 158 para a universidade. O município tem que trabalhar em parceria com o governo do estado, que nos apoia, com o governo federal, que também temos vários apoios, inclusive do vice-presidente, que é do PMDB e dos deputados, para trabalhar na infraestrutura também de pavimentação asfáltica do trecho do trevo da 158 até a Universidade Federal. A questão de segurança, somos parceiro com o Estado e vamos trabalhar em conjunto. E pode ter certeza que de saúde eu sei fazer, e tudo aquilo que nós fizemos na saúde pública, certamente o que a universidade precisar de apoio terá no meu governo. Obrigada, senhor Scarpari. Passo ao Elemar Sesimbra para a mesma pergunta, em 3 minutos a sua resposta.
Quanto ao transporte público, já está no nosso programa esse aspecto principal de facilitar o tráfego na Santos Dumont. Eu acho que esse é o de menor problema. Depois é, de fato, organizar o transporte público, com efetividade, com ônibus, com passe estudantil, e essas questões todas que tem que ser acertada também com as próprias organizações estudantis, de funcionários e de professores. Sobre a cidade, Laranjeiras vai crescer, e Laranjeiras tem que ser preparada para o futuro. Laranjeiras está engessada do ponto de vista urbanístico, do ponto de vista de loteamentos, não anda, não avança, virou uma especulação imobiliária pura de interesse de alguns grupos e não facilita com que as pessoas que pudessem fazer uma casa, tem que esperar 2, 3 anos, porque ficou muito caro o terreno, e não se cria uma política, de fato, de dar as condições para que isso desenvolva. A questão da segurança é óbvio, está ligada também ao governo do Estado, né? Sobre a questão de saúde, é fundamental e urgente. Se num primeiro momento só Laranjeiras não consegue ter uma UTI e os demais serviços que uma cidade de médio porte carece, temos que fazer UTI móvel urgentemente e criar todo um aparato mais funcional e efetivo na saúde. Não é verdade que a saúde está 100% candidato Scarpari. Eu não sei se tu entende completamente de saúde, tenho minhas dúvidas. Nós temos muitos problemas de saúde. A saúde é antes, é o durante, que é atender com presteza quando as pessoas precisam. Há casos graves de saúde aqui. Foi uma das cobranças do nosso reitor que imediatamente se implantasse de uma forma bem mais visível e de melhor atendimento à estrutura de saúde. E eu acho que isso ainda está deixando a desejar. Nós temos que, com os parceiros, ser mais agressivos nessa política. Obrigada. Conclusão dentro do tempo. Nós vamos passar para o bloco 4. Gostaria de pedir o silêncio dos presentes. Vamos passar ao bloco 4, que são perguntas formuladas pela APP Sindicato. Quem vai fazer as perguntas, por favor, se apresente. O primeiro a responder agora, neste bloco, é o senhor Elemar Cezinho. Qual a sua proposta para a implementação da Lei Federal 11.738/2008 em relação ao cumprimento da Lei do Piso e os 33% de hora atividade, incluídos no limite das 40 horas semanais? Elemar, 3 minutos. Bom, já comentamos, né? Eu acho que é uma lei federal que demorou a vir nesse país, né? Porque talvez uma das categorias que mais trabalhe é a do professor e é tão pouca valorizada, né? De fato, nesse país, pouco se pensou em educação para os setores populares, por isso que o professor tem uma carga sobre-humana de trabalho, de horas e tarefas que tem que fazer em casa. Nós já colocamos no nosso plano de governo e cumprir integralmente o que exige a lei federal, né? As 36 horas de 33 a hora atividade, né? Conforme também a lei federal, né? Que eu acho que ainda é pouco. Quem conhece a vida do professor sabe que ainda é pouco, e é uma coisa que nós podemos ir além. Aqui no município de Laranjeiras, discutindo isso com o sindicato daí dos representantes funcionário público, e sobre o piso também. Eu entendo que o país desenvolvido, o município desenvolvido, é quem que tiver ótimos professores, bem preparados, permanentemente preparados, uma visão humanista sobre a formação e educação das nossas crianças e bem pagos. O professor tem que ser bem pago. É um dos alavancadores do desenvolvimento de qualquer país. Qualquer país que for analisado hoje está desenvolvendo, isso demonstra. Para nós é uma questão cara, fundamental, e nós temos sim compromisso com essa questão de um salário. Dentro das condições do município, quem sabe, é uma das categorias que a gente tem que valorizar muito. Obrigada. A conclusão também dentro do tempo. Agora a pergunta ao senhor Scarpari. Atualmente, as direções de escolas ocorrem por cargos comissionados, cargos de comissão, de acordo com a afinidade política, desconsiderando, entre outros pontos, a qualificação e a opinião da comunidade escolar.
Qual a sua proposta para a eleição de diretores ou diretoras? Veja, Hudson, isso fica muito fácil. O plano de carreira novo do magistério, que foi aprovado e entrou em vigor este ano, em abril, já está lá, definido que, seja eu, seja o Elemar, o prefeito, vai ser por votação da comunidade escolar. Isso está contemplado no plano de governo e só não foi feito neste ano por um pedido da classe, do sindicato, por ser o último ano de mandato e por ser ano de eleição. Então, você pode ter certeza, está contemplado no plano, e se não tivesse, eu faria da mesma forma, que essa é a minha opinião, e é isso que eu quero que aconteça na Rio Grande do Sul, escolha do diretor por voto direto da classe escolar, da comunidade escolar, perdão. Obrigada, senhor Scarpari. Nós vamos para o próximo bloco. É o 5º bloco. Queremos convidar o representante do jornal Correio do Povo para a pergunta aos candidatos. A resposta agora em 3 minutos começa com o senhor Scarpari. Boa noite a todos. Meu nome é Aline, estou representando o jornal Correio do Povo e vou ler as perguntas dos leitores para os nossos candidatos. Qual proposta de governo propõem os senhores candidatos a respeito da vinda de cursos de melhor uso para a nossa região, como, por exemplo, licenciaturas, ou pretendem lutar pela implantação do campus da Unicentro? Como eu falei na apresentação, a briga e o trabalho do nosso governo, eu participei de várias audiências com o deputado Nereu Moura, primeiramente com o governador Roberto Requião, depois com o vice-governador que assumiu, Orlando Pessutti. Estava definido o campus para Laranjeira do Sul. Infelizmente, a reitoria, comandada por Guarapuava, e todo mundo sabe quem comanda, impediu que isso acontecesse. Que verdadeiramente era o que a gente precisa, porque com o campus aqui, a prefeitura, que hoje gasta R$600 mil anuais no transporte, na alimentação e no deslocamento, no auxílio deslocamento dos professores, com certeza nós poderíamos investir na atenção básica da saúde ou investir na educação básica do município, porque esse é um recurso livre que o município gasta. Ele não pertence à educação, é gasto um recurso livre com o município. Mas eu vou trabalhar junto para trazer mais cursos para a Unicentro, principalmente a licenciatura, porque a gente precisa de professores, e com certeza vou trabalhar muito para que nós conseguimos trazer junto aos nossos governantes e depois com a reitoria mais cursos para a nossa Unicentro. Obrigada. Aline, é a mesma, tem uma nova pergunta ao Elemar. A respeito das viagens de acadêmicos para as outras cidades, que posição pretende tomar se for eleito? Irá manter como está, terceirizar as linhas ou adquirir novos veículos? Ou ainda, a exemplo de outras cidades, a prefeitura irá custear todas as viagens? Olha, eu interpreto a educação mesmo superior não como uma questão de mérito. Nas condições do país hoje deve ser uma questão de direito. Portanto, temos que caminhar para um acesso universal ao ensino superior. O mérito que venha depois nas pós-graduações ou coisas do tipo. O que nós entendemos? A partir desse pressuposto, entendemos que temos que buscar, sim, essas condições de transportes, de bons ônibus e, na medida do possível, gratuitos. Mas vamos analisar cada caso, mas eu acho que esse tem que ser a possibilidade, porque nós vivemos numa república que diz que a educação tem que ser gratuita. Claro que temos universidades privadas também hoje, mas partiríamos desse pressuposto. O que eu diria? Nenhum recuo do que os estudantes já conquistaram. Daí para frente, vamos avançar nos direitos. E eu concordo com o Scarpari naquele entendimento anterior. De fato, Laranjeiras perde se a Unicentro não alavancar mais curso, não se estabelecer como um campus. Eu acho que essa é uma luta de todos os laranjeirenses. Eu ouvi dentro do secretário de Educação, no começo do ano passado, que eles não fariam o campus aqui.
E isso é um problema para nós. Alegou orçamento, alegou uma série de coisas. Eu acho que não dá para recuar, tem que ser uma luta suprapartidária, de toda a sociedade, do jeito que vinha vindo antes, quando tinha esse movimento, pelo Unicentro, para que, de fato, nós tenhamos o mínimo de necessidade de transporte para outras cidades. Esse tempo que seja aproveitado aqui pela nossa juventude. Mas nós reafirmamos, nenhum recuo do que já tem. Daí para frente, vamos ver o melhor. Obrigada, senhor Elemar. Então, nós encerramos, neste momento, os blocos das perguntas das entidades representativas que estão promovendo este debate sobre educação no dia de hoje. E agora, então, nós teremos perguntas entre os candidatos. Eu vou repetir aqui a sistemática. Como nós estamos fazendo de forma alternada, quem vai responder neste momento, primeiro, é o Elemar Sesimbra. Então, o Scarpari fará em 2 minutos a pergunta ao Elemar. O Elemar responde em 3 minutos. O Scarpari tem 3 minutos para a réplica e mais 3 minutos para a tréplica. Depois, o contrário disso, certo? Então, eu vou passar ao Scarpari para que em 2 minutos faça a sua pergunta. A minha pergunta é sobre saúde. Antes, queria esclarecer que a nossa UTI, que nós trabalhamos, eu em especial, junto com o prefeito, muito trabalho para trazer para Laranjeiras do Sul, que está aí no Instituto São José, e dependemos do credenciamento agora, do SUS. A gente sabe, eu estou na área da saúde e sei o quanto é difícil. Tem que passar pela bipartite Estado, depois tripartite no Ministério da Saúde, para que você tenha o credenciamento para nós realmente colocar em funcionamento a nossa UTI. Espero que, com certeza, em poucos dias, nós podemos, com certeza, inaugurar a nossa UTI, porque UTI particular é só 1% da população do Brasil que usa. Então, tem que ser credenciada ao SUS para que seja gratuita. E é para isso que nós trabalhamos, e eu vou trabalhar muito para isso, porque é um projeto que eu defendi muito desde o começo. A minha pergunta para o Elemar: qual sua proposta para a saúde pública do município de Laranjeiras do Sul, no que tange a média e alta complexidade, já que Laranjeiras não é gestão plena, e a média e alta complexidade também compete ao Estado e à União? Veja bem, no momento atual, eu retomo a minha consideração inicial, que nós temos, sim, propostas do governo federal, que são os consórcios regionais. Hoje, uma eleição municipal não é só eleição municipal. E eleição municipal é a eleição de um prefeito com uma visão, digamos assim, mais ampla, e de acordos e parcerias regionais com outro prefeito. Eu penso que o consórcio de saúde tem que caminhar para isso. O Ministério da Saúde tem projetos, tem convênios, precisamos de ter. E eu não vou dizer que isso é só um problema de Laranjeiras. Nós precisamos de equipes, de bons projetistas, para de fato buscar esses recursos que temos para resolver esse problema de alta complexidade. Eu acho que tem níveis diferentes. Tem uma média complexidade que talvez dê para a gente atender aqui em Laranjeiras, junto com os municípios vizinhos aqui da Cantu. Outras questões vão ter que ir para centros regionais que tenham essa demanda, onde também vamos ter que ter essas parcerias, né? E como prevê também toda a legislação de saúde e os convênios que se estabelecem. E outros, talvez, de grandíssima complexidade e muito mais caro de ter estrutura, tem que seguir, talvez, na capital ou algo do tipo. Mas aí, uma coisa que eu penso que a gente tem que superar. O transporte desse pessoal que vai para Curitiba, para outros lugares, nós temos que qualificar. Quer dizer, convenhamos, um ônibus para doente tem que ser bom, confortável, espaçoso. Devemos ter o máximo de cuidado com os nossos doentes. Me parece que temos problemas aí. E também com acompanhamento técnico adequado, dependendo, inclusive, da demanda, com mais de um enfermeiro ou agente de saúde que eu seja. Eu só vejo esse caminho para nós, na medida que somos um polo
regional, mas ainda muito pequeno em termos populacionais. Vamos ter que fazer parcerias. Veja, o candidato Elemar fala, eu concordo com ele, o trabalho de especialidade é fortalecer o consórcio. Eu vejo que a outra candidata falou num programa de rádio, não sei se ela não tem conhecimento ou foi mal orientada, queria trazer especialidade nas unidades de saúde dos bairros. Lá nós trabalhamos atenção básica, lá nós trabalhamos o PSF, desde a gestante, quando o bebê nasce, até o idoso, passando por todas as fases. Por isso Laranjeiras conseguiu diminuir seus índices em todos os setores. Essa é a atenção básica que se faz. O Elemar está certo, nós temos que fortalecer o consórcio. Laranjeiras está contemplada com uma UPA pelo Ministério da Saúde. O prefeito Berto já doou o terreno, o projeto é do Ministério da Saúde. É claro que a gente precisa de uma tramitação, muita burocracia, temos que ficar no SAMU de Guarapuava, porque a nossa região, a 5ª Regional é de Guarapuava, onde fui presidente dos 20 municípios da 5ª Regional de Saúde, e sempre trabalhei o que o Leomar falou, pela região, porque quando se fala em saúde pública, quando fala em especialidade, que hoje o país tem poucos especialistas, você para conseguir uma consulta, às vezes, particular com especialista em algumas áreas, dermatologia, otorrino, você leva 60 dias mesmo pagando a consulta. Nós precisamos que as universidades formem mais, que tenha a capacitação, que tenha a residência dos nossos médicos para nós formar mais profissionais. E é no consórcio que eu já trouxe muitas especialidades para Laranjeiras, trouxemos inclusive mamógrafo e vamos trazer agora com certeza, junto com a nossa UPA, que vai atender a emergência e também especialidade, vamos trazer um tomógrafo para nós definitivamente acabar com a fila, por exemplo, que hoje é da alta complexidade, que é as tomografias, ressonância magnética. Qual é que é a tua política? Porque isso aí cheira a especulação imobiliária, né? A interesses outros que não sejam os de efetivamente aplicar na forma, no conteúdo, essa conquista importante que é a Supercreche. Como é que você vai tratar essa questão daqui para frente, das obras importantes do governo federal que vem para Laranjeiras, quanto aos locais, na sua forma mais efetiva para atender a população? Só para completar, Lemar, da questão da saúde e do controle social, Laranjeiras é o único município dos 20 da regional que capacitou todos os conselheiros de saúde para realmente eles trabalhar e fazer aquilo que o conselheiro tem que fazer, fiscalizar, dar ideias, participar. Eu consegui recurso do Ministério da Saúde, o único município, dinheiro que não podia gastar em gasolina, em remédio, em consulta, capacitação para o nosso conselheiro de saúde, e eu fiz em 2 etapas e todos estão capacitados, os conselheiros que foram escolhidos aqui nesse clube pela Conferência Municipal de Saúde. Elemar, você falou no início que os terrenos estão muito caros. Laranjeiras hoje tem, as pessoas estão investindo em Laranjeiras, empresários que investiu fora, investem aqui, realmente a valorização dos terrenos é grande. E a exigência para construir uma creche do governo federal é que seja um terreno grande. Por isso, foi feita aquela creche ao lado da Unicentro, que agora está a pavimentação asfáltica está chegando lá, e a outra aqui, que vai ficar num corredor muito bom, na Avenida Santos Dumont, depois que nós concluirmos a obra. Eu tenho certeza que, se nós conseguirmos recursos federais para mais uma creche, uma super creche, a gente vai trabalhar muito, já discutimos isso, de colocar numa região mais central do município. Mas confesso aqui que é caro, e é difícil encontrar quem venda, ou quem sabe a prefeitura tem que desapropriar e pagar o valor que é caro, mas tem que pagar, para que nós possamos fazer uma creche no centro, para poder acolher melhor as nossas crianças, mas eu creio que o avanço em creche na Laranjeiras do Sul já podemos comemorar. Eu acho que tu concordou comigo que elas não estão bem situadas. Eu entendo que, para esse setor, que são as crianças, não há terreno caro. Há prioridade dos investimentos. E é só isso que eu quero ressaltar. E, se no futuro a cidade vai para lá, que no futuro se faça. A outra supercreche onde está. Ela tem que ser no meio do povo. Eu continuo entendendo e defendendo essa tese, e que isso acaba sendo um investimento.
não é um custo caro para o município, no meu ponto de vista. Alô? Alô? Tem povo também onde está a supercreche. Povo do bairro, por exemplo, Sol Poente, onde está saindo a nova supercreche, e que se você passar por lá, eu estive fazendo campanha esses dias, 80% das mulheres trabalham fora e quem tem criança também precisa. E lá do lado da Unicentro, a gente sabe o desenvolvimento de Laranjeiras do Sul, naquela região do Lago, com o Centro Cívico, o Fórum, agora a Delegacia, todas as obras, o Centro de Assistência Social, enfim, a cidade se desenvolvendo muito naquele lado da creche, da Supercreche 1, e tem povo também lá, eu acho que é importante, mas eu sei que no centro a gente também precisa e no futuro vou cuidar disso. Obrigada, senhor Scarpari. Nós estamos quase chegando ao momento final do nosso debate, promovido por várias entidades educacionais e pelo jornal, e quero destacar aqui aos dois candidatos, antes das considerações finais, que nós, da educação pública nesse país, estamos num debate muito propositivo, que é a Lei 8.035, a lei que trata do Plano Nacional de Educação. Há mais de 40 anos que nós, educadores no país, defendemos uma proposta de lei que defina os rumos da educação. Tivemos um Plano Nacional de Educação que se esgotou em 2011, que vigiu de 2001 a 2011, e temos agora um plano sendo debatido. Eu espero que, após aprovado o Plano Nacional de Educação no Senado e sancionado pela presidenta Dilma ainda este ano, para que ele possa, a partir de 2013, ser a base para todo o território nacional do que diz respeito às políticas públicas para a educação, que os senhores hoje candidatos, e um será prefeito, possa também, no próximo prazo, no próximo período, fazer com que esta mesma política nacional seja debatida de forma bastante ampla aqui no município de Laranjeiras, e que essas políticas educacionais também sejam implementadas para a maioria da população. E nós, da APP Sindicato, nos colocamos sempre à disposição para realizar o debate e para ajudar nesta conjuntura educacional que tem sido a nossa tarefa no estado do Paraná. Quero então pedir ao senhor Scarpari que tenha agora suas considerações finais em 3 minutos. Eu gostaria de agradecer à mediadora, agradecer a todos os entes que organizaram esse debate. Acho que o Correio do Povo, não sei se ele tem lado ou não, mas ele não é o mentor do debate pelo que nós vimos aqui. Veja, por exemplo, a Universidade Federal, que o Elemar trabalhou até esses dias lá, está promovendo o evento junto com a ULES. Então, porque eu também poderia não participar do debate? Eu acho que debate a gente tem que vir, tem que enfrentar. Se não souber, diga que não sabe, mas tem que vir, tem que mostrar que tem respeito pela população, respeito pelas entidades que convocaram, respeito pelo adversário e pelas pessoas todas que estão promovendo o evento, e respeito por todos que estiveram aqui hoje. Então, minha gente, eu estou feliz, estou muito contente de poder ter participado desse debate hoje aqui no Iguaçu Tênis Clube. Pode ter certeza absoluta que os debates que tiverem até o dia da nossa eleição, e puder participar, que a minha agenda permita, estarei participando. E queria, para finalizar, agradecer a todos que estiveram aqui hoje, de um por um que estiveram aqui hoje, ouvindo as nossas propostas, apoiando o candidato A ou B, mas estão aqui ouvindo as nossas propostas.
Eu acho que isso é democracia. Isso é democracia. Como eu lá na saúde sempre fiz, como vou fazer na educação, vou fazer em todas as secretarias, ouvir as pessoas, debater. Quantas conferências de saúde fizemos aqui nesse clube, ouvindo todas as entidades, ouvindo as associações de bairro, ouvindo clubes de mães. Eu acho que é assim que se faz um governo. Um minuto. Então eu queria agradecer mesmo a participação de todos vocês. Pode contar comigo, estarei na prefeitura de braços abertos, se porventura conseguir chegar até lá com o apoio e o voto de vocês. Do mesmo jeito que eu na Secretaria de Saúde atendi a todos, do meu jeitão simples de ser, mas de um jeitão que ouve as pessoas, que resolve os problemas, é o jeito que eu vou estar lá para receber todos vocês da prefeitura. Mas também vou trabalhar muito com os apoios que tenho do governo do estado, com os deputados que nos apoiam, do governo federal, dos deputados federais, para buscar dinheiro, porque o município só cresce, se estabelece e vai continuar Laranjeiras nesse crescimento se tiver dinheiro de fora para dentro, para que a nossa economia seja aquecida e alavancada. Um abraço a todos, Deus abençoe a cada um que veio aqui hoje, peço a Deus que nos ilumine e que nós tenhamos sempre essa serenidade, eu e o Lemar, para debater propostas de interesse à nossa população. Vote em 15. Obrigada. Muito obrigada ao senhor Scarpari. Da mesma forma, vamos ouvir o Elemar Sesimbra para os 3 minutos das considerações finais. Gostaria do silêncio do plenário para que nós possamos concluir os trabalhos. Agradeço essa oportunidade pelas entidades organizadoras, pelo teu trabalho aqui, mediando essa mesa, os organizadores, todos que se empenharam. Obrigado pela presença do Scarpari, que expôs os seus pontos de vista, suas ideias, seus projetos, e aceitou esse momento importante da democracia. Pena, de fato, e acho que tem que ser ressaltado, né, que a outra candidata não teve o mesmo entendimento, que poderia sair daqui um crescimento maior, um amadurecimento maior, enfrentando a situação, enfrentando a todo mundo, no sentido de se pôr e abrir as suas propostas. Eu quero dizer o que eu penso que tem que ser um prefeito de Laranjeiras hoje. Hoje, 2012, e para frente os próximos anos, que será a administração. Eu penso que tem que ser um prefeito de diálogo com todos os setores sociais. Quer dizer, nós temos um momento do avanço da democracia que exige diálogo, que tem os conselhos. Está aí a Câmara de Vereadores, que também vai sair ampliada dessa eleição, porque vai para 13. Né? Estão aí todas as organizações sociais, né, que tem que ser ouvida. Nós somos trabalhadores, caso eleito, de vocês, do povo de Laranjeiras. O público é público, não é propriedade privada de grupos ou de interesses de grupos. Isso é o republicanismo, essa é a visão republicana que a gente tem e valoriza muito. Ainda mais num país que passou por tantos períodos de ditadura e de governos autoritários. Então o diálogo fundamental. O prefeito tem que ser alguém articulado, que conheça as realidades, né? Que vá atrás, que tome iniciativas. Laranjeiras tem, sim, problemas sociais gravíssimos. Né? Falta um minuto, Lemar. E que tem que ser encarados de frente. Tem que olhar para esses setores, dos bairros, do interior, enfim, de vários setores sociais. O prefeito tem que ser o animador das pessoas. Nós temos um momento de muitas iniciativas, de capacidade de empreendimento, do associativismo, do cooperativismo, e aproveitar a força de quem está aí que quer ajudar, por exemplo, tipo uma universidade. O prefeito tem que ser um iniciador, ele tem que ter uma equipe técnica de qualidade, preparada, com vontade política e querer fazer as coisas. Essa é a nossa visão de prefeito. Agradecemos do fundo do coração o comportamento e o belo exemplo dessa plateia que está aqui ouvindo esse debate. Agradecemos a todos, peço o voto de vocês.
acreditamos e temos convicção que estamos preparados para botar Laranjeiras num outro patamar de desenvolvimento, pela nossa capacidade, pela nossa trajetória e por tudo aquilo que a gente já faz de luta, de diálogo e capacidade de articulação. Muito obrigado e até dia 7. E nesse caminho teremos ainda muitas conversas. Obrigada. Quero salientar, primeiro, as entidades, a ULES, a PP Sindicato, a Universidade da Fronteira Sul, o Jornal Correio do Povo, como é bom, ao final, ter a manifestação popular aos dois candidatos, cada um ouvindo o seu candidato, mas a oportunidade de poder realizar um debate tão importante e aos dois candidatos que vierem. Muito obrigada, boa noite e um bom trabalho a todos. Scarpari, candidato da situação em Laranjeiras do Sul. Na sua opinião, qual é a avaliação que se faz nesse momento sobre o debate realizado nessa noite em Laranjeiras do Sul? Avaliação positiva. Parabenizar os entes que promoveram esse debate, que eu acho que é muito importante a discussão, as ideias, as propostas, independente de quem vá melhor no debate ou vá pior. Eu acho que tem que participar para mostrar para a população o respeito da população que veio prestigiar. Eu nunca vi tanta gente no clube como hoje. Eu acho que isso demonstra que as pessoas têm interesse em saber e conhecer o perfil do candidato e as propostas dele. Eu acho que foi um debate de alto nível e Laranjeiras ganhou com isso. Com a coordenação da PP Sindicato, professora Marilei, presidente estadual da PP Sindicato, aconteceu aqui no Iguaçu Tênis Clube na noite desta terça-feira o debate envolvendo os candidatos Elemar Sesimbra, 13 PT, e o Valdemir Scarpari, 15 PMDB. Infelizmente, a candidata Silene Schwartz mandou um ofício dizendo que não participaria do debate. Elemar, a sua avaliação em função daquilo que foi discutido, como é que foi o debate na sua ótica? Eu acho que o debate foi bom, né? Apresentou as diferenças entre os candidatos, né? O candidato da situação que quer dar continuidade a um processo que, do nosso ponto de vista, está aquém do momento histórico, né? Não tem a velocidade, não tem a qualidade que poderia Laranjeiras ter com os vários projetos de andamento, né? E eu penso que no debate hoje ficou clara essa diferença e o que o PT pretende fazer, um partido muito mais articulado e preparado para administrar Laranjeiras do Sul. Eu penso que o resultado desse debate aponta isso, dá um caminho de ofensiva maior para nós, chegar com mais firmeza na população que estava em massa nesse evento aqui, e eu acho que nós caminhamos com toda certeza para a vitória, na medida que apresentamos uma proposta bem mais qualificada para Laranjeiras do Sul. Bom, professor, a senhora que esteve na condição de coordenador do debate, neste momento, qual é a avaliação que se pode fazer em relação à presença dos candidatos, o comportamento dos candidatos, a presença do público e o comportamento desse público também? Pois é sempre muito importante a realização democrática de um debate. Então, os dois candidatos estavam um pouco nervosos no começo, mas se soltaram, fizeram um bom debate, colocaram as suas propostas para a maioria da população sobre o que é que vão fazer no município de Laranjeiras para a educação pública neste município. O público também é um público muito grande. A importância dos debates aqui mexe com a comunidade, mexe com a sociedade e o público ouviu as propostas e pode agora, né, fazer a sua livre escolha naquele que achar melhor e que tem as propostas melhores para Laranjeiras do Sul.